sua Bíblia sobre a cadeira só um pouquinho, fique de pé. Diga para o seu irmão assim: eu marquei um encontro com Deus aqui hoje. Ele marcou um encontro comigo aqui hoje. Amém? Por isso nós estamos alegres. Por isso nós estamos felizes. Pela oportunidade que nós temos de entrar na presença de Deus. Pelo livre acesso que nós temos a Ele. Amém, queridos? Levante a sua mão assim e diga comigo: nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus. Neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma sedenta ter paz. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Tocou-me, Jesus tocou-me. De paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Quero dizer algo para você, querido. Quando nós recebemos o toque de Jesus, quando Ele habita dentro de nós, nós experimentamos daquilo que diz a palavra dele em Romanos 8:32. Nada nos separará dele, nada nos separará do amor dele. Não é a morte, não é a vida, não é principados, não é potestade, não são coisas do passado, nem do porvir. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando nós recebemos o toque dele, a paz dele enche o nosso coração. E a paz de Deus, ela excede todo entendimento. Diga isso para o seu irmão: a paz de Deus, ela excede todo entendimento. Todo entendimento. Tudo vai mal, tudo não está bem, mas eu tenho paz. Amém, queridos? Eu tenho paz. Eu posso ter um momento de tristeza, mas eu tenho paz. Eu posso ter enfermidade, mas eu tenho paz. Eu posso ter tribulação, mas eu tenho paz. Quando nós recebemos o toque de Jesus, Ele com a sua mão poderosa nos guia. Nós nos deixamos ir com Ele, debaixo da soberana vontade dEle. E Ele marcou um encontro comigo nessa noite aqui. Ele marcou um encontro com você nessa noite aqui, para que a nossa alma sedenta tenha paz. Você entrou aqui hoje com a alma sedenta? Amém? Eu entrei aqui hoje com a minha alma sedenta. E hoje, quando eu recebi a notícia, chorei bastante. Me entristeci. Pastora Cris falou assim para mim: pastora, quer que eu leve a palavra? Eu falei: não. Eu sou mensageira do Evangelho e da palavra de Deus. Agradeci ela, mas aprovei o Senhor, já tinha preparado a palavra. Não é verdade? Aprovei o Senhor que eu recebesse essa notícia hoje à tarde. Ele cuida dela. Amém? Ele cuida dela. O que eu não posso fazer, Ele pode.
O que eu não sei fazer, Ele sabe. Sente-se e diga para o seu irmão assim: Deus cuida de você. E eu quero falar de um assunto hoje, meus amados. Deixa eu ver a hora. E o título que eu quero dar essa palavra é a misericórdia e a igreja. A misericórdia e a igreja. E eu coloquei algumas coisas aqui. Preste bem atenção. Um viciado em drogas injeta mais uma vez uma dose de heroína na sua veia. Um pai alcoólatra, mais uma vez ele espanca seu filho. Uma crente muito ocupada para ler a palavra de Deus, consulta o horóscopo todos os dias. Misericórdia, né? Um funcionário de uma grande companhia resolve roubar os computadores dessa companhia e um dia ele é pego. Misericórdia, não é? Um atleta deixa de vir ao culto ao domingo para praticar os seus treinos. Nossa, que atleta, hein? Com certeza nas suas orações pede para Deus ajudá-lo. Queridos, eu quero falar hoje sobre a misericórdia de Deus e a igreja. Aonde que nós, como igreja de Deus, estamos exercendo a misericórdia? Então eu só escrevi isso aqui para você entender algo. Muitas vezes, um viciado em droga injeta heroína na sua veia, e a gente olha e fala assim: ai, misericórdia virou chavão de crente, não é verdade? Misericórdia, Senhor, Ele está destruindo a vida dele. Mas e nós, o que nós fazemos por ele? E sabe por que nós não fazemos nada? Porque muitas vezes nós não estamos injetando heroína na veia, mas nós estamos injetando veneno no coração dos outros. Não é verdade? Quando falamos mal do irmão, quando falamos mal de um, mal de outro. Então perdemos a noção do que é misericórdia, muitas vezes. Um pai alcoólatra, ele espanca seu filho, e muitas vezes nós condenamos esse pai alcoólatra, mas nós deixamos de cumprir. Sabe por que nós não vamos lá pregar a palavra de Deus, abraçar aquele homem, aquela criança? Porque muitas vezes nós não espancamos a criança, nós pais, não espancamos a nossa criança, não tomamos uma cachaça, né, uma cerveja, e espancamos a criança, mas nós deixamos de cumprir um princípio tão tremendo. Ensina a criança o caminho que ela deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Pai, disciplina, mãe, disciplina o teu filho. Não afaste dele a vara da disciplina, porque isso é demonstração de amor. Muitas vezes, se eu pegar, o que será que eu faria, ou você, se pegasse um crente, uma crente que não tem tempo para ler a Bíblia, mas fosse lá e desse uma consultadinha no horóscopo, no zodíaco, o que será que eu e você pensaríamos dela? Mas, no entanto, muitas vezes, nós não estamos lendo o zodíaco, mas estamos lendo a vida dos outros através de redes sociais. Num tempinho que nós deveríamos ler a nossa Bíblia, não é verdade? Um funcionário roubou um computador, que coisa grande, terrível, misericórdia dele, Senhor. Mas muitas vezes
no nosso part-timezinho, lá nós pegamos uma coisinha aqui, uma coisinha ali, um materialzinho de limpeza, né? Tem bastante. A companhia é grande, então a gente pega um, né? Alguém está vendo? Muitas vezes o atleta, ele deixa de vir ao culto para treinar. Nossa, mas que coisa, hein? Garanto que deixa de vir ao culto para treinar, mas depois vai pedir: Deus, me ajuda a ganhar. E muitas vezes, nós deixamos de vir ao culto porque nos aconteceu algo que desagradou, deixamos de vir ao culto porque vamos assistir o Red Sox jogar, né? Ai, é de vez em quando, nunca tem essa oportunidade. Eu ganhei a entrada, eu ganhei o ticket, eu não posso desperdiçar. Só pense nisso. E aí Oséias 6,6, o que Deus nos diz? Joga na tela para mim, por favor, Vini. Queridos, essas pessoas estão passando por cima de princípios da palavra de Deus, right? Elas estão passando por cima de princípios da palavra de Deus. Essas pessoas que têm esses pecados que eu escrevi aqui, escrevi só alguns. Amém? Elas estão passando por cima de princípios da palavra de Deus? Estão. Porque elas são parte de uma geração que tropeça por não ter luz. Mas e eu e você? Nós temos a luz? Nós vimos a luz? Nós temos a luz dentro de nós? Temos? Só 2, 3 pessoas que têm. Amém? Nós temos a luz. Nós já contemplamos a luz. Nós fomos iluminados pela luz. Não é verdade? Veja bem, o que Deus fala em Oséias, capítulo 6, verso 6. Pois misericórdia eu quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais que todas as coisas. Vamos repetir comigo? Pois misericórdia eu quero, e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus, mais do que o quê? Mais do que todas as coisas. Quer repetir de novo? Para ficar bem gravado? Então vamos comigo? Quero ver se todas as bocas estão se mexendo. Pois misericórdia eu quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais todas as coisas. Então, o que Deus diz nessa palavra para mim, minha vida, e para a sua vida, que Ele quer o que de nós? Nós vamos ficar repetindo a palavra aqui, gente. Interage comigo para eu saber que você está aqui. O que Deus quer da igreja? O que Ele quer da minha vida? O que Ele quer da sua vida? Que eu e você exerçamos misericórdia. Porque muitas vezes eu faço um sacrifício de jejuar 40 dias. Ai, vou jejuar. Fico lá morrendo, fazendo aquele sacrifício. Mas se o meu jejum não constituir em alimentar o faminto, em cobrir o nu, que está lá em Isaías 58, se o meu jejum não constituir em recolher o dedo que aponta, a palavra de Deus me diz, lá em Isaías 58, que ele para nada vale. O que Deus quer é que nós exerçamos misericórdia. Diga misericórdia, Jesus. Abra sua Bíblia no Salmo. Nem precisa abrir, que todo mundo conhece. 119, 105 diz o quê? Lâmpada
para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Essas pessoas, esses pecados, essas pessoas que cometem esses pecadinhos, aqui que eu dei nomes aqui no caderno, elas andam no escuro, e por andar no escuro, elas tropeçam. Não é verdade, queridos? Não conheceram a luz, não tiveram a revelação da misericórdia de Deus. Então, mas nós conhecemos a luz, e hoje nós podemos declarar a palavra de Deus que diz: luz para os meus caminhos é a tua palavra, e lâmpada para os meus pés. Olha aí para o seu pé, vê se ele está bem iluminado. Queridos, a palavra de Deus inteira, ela fala das leis de Deus, dos mandamentos, dos princípios de Deus. Mas de Gênesis a Apocalipse, Deus ressalta a misericórdia dele sobre a vida do homem. Deus ressalta a misericórdia dele sobre as nossas vidas. O livro de Lamentações, veja que eu relacionei esses pecados aqui e fiz um paralelo entre alguns pecados que a igreja hoje comete com tanta frequência. Se não comete um, comete outro. Se não comete outro, comete outro e outro e outro. Não é verdade? Porque não existe um justo sequer. Todos somos pecadores. E em Lamentações 3:21, se eu não me engano, ele diz que as misericórdias do Senhor, elas são as causas de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã nas nossas vidas. Nesse intuito de Deus, de revelar sua misericórdia ao homem, a misericórdia, ela faz parte da natureza de Deus. Ele é misericordioso. Você vê o salmista Davi, em quase todos os salmos, ele faz questão de dizer, porque ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Então nós não somos consumidos, não é porque um dia eu simplesmente falei: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Nós não somos consumidos porque nós botamos uma roupinha bonitinha e caminhamos para a igreja no domingo. Nós não somos consumidos porque nós fazemos boas obras. Nós não somos consumidos porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém, queridos? E o que Deus quer ver da igreja hoje é a expressão de misericórdia. Ele quer se expressar através de nós com misericórdia. Mas de que jeito, pastora Cleusa? Nós vamos ver. Nós vamos caminhar aqui pela palavra de Deus. A partir de Êxodo, Deus começa a trazer o conhecimento dessa misericórdia. Ele começa a expressar. Vocês se lembram lá em Êxodo, quando Deus manda Moisés construir um propiciatório? Palavra difícil de falar. Deus dá todas as ordens para Moisés. Deus manda Moisés construir um propiciatório. Dá todos os detalhes desse propiciatório. Isso está lá em Êxodo. Vou dar para você a referência. No capítulo 25, a partir do verso 17. Você vai ver do 17 ao 22. E Deus dá essas instruções para Moisés. E eu peguei o significado da palavra propiciatório. No grego, ela quer dizer ilasmos, aquilo que propicia, favorece e favorece a nós. No hebraico, significa kiper, juntar as partes opostas.
que aconteceu? Todos pecaram. E destituídos, nós fomos da glória de Deus. Não é verdade? Então nós passamos a viver em lado oposto de Deus. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele chama um homem chamado Moisés. Ele olha para o povo, por misericórdia, por amor, o povo que estava cativo no Egito. Ele tira o povo do Egito. Ele dá ordens a Moisés. Ele diz: Moisés, constrói um propiciatório, para eu dar oportunidade ao meu povo de vir até mim, para que eu perdoe os seus pecados. Querido, e essa palavra descreve o aspecto importante da nossa salvação. Propiciatório, propiciação. O propiciatório, dá para entender? Propiciatório. É que eu falo rápido, então eu penso que não dá para entender. Fica propiciatório. Aleluia. Essa palavra, ela aborda o aspecto do pecado e da salvação. Por quê? Quando o homem pecava, ele ia até o sacerdote, e o sacerdote, uma vez por ano, aspergia o sangue de bode, de carneiro, conforme fosse o pecado, ele aspergia sobre o propiciatório para a remissão dos pecados desse homem, do ser humano, aquele que pecou. Romanos 1,18 diz que a sua ira, a ira de Deus, é revelada dos céus contra toda impiedade. Então, veja bem, todo esse processo era para aplacar a ira de Deus sobre o pecado. Porque Deus, Ele ama o homem, mas Ele abomina o pecado. Amém, queridos? Ele abomina o pecado. Não é porque Ele nos ama que Ele vai acariciar nosso pecado. Não é porque Ele nos ama que Ele vai lamber o nosso ego. Então, queridos, era sobre o propiciatório que o sacerdote aspergia o sangue. Está lá em Levíticos 16:15. Depois anote para você estudar direitinho, para você entender. Mas não é sobre isso que eu quero falar. É só estou dando uma pinceladinha para você entender. E Deus olha todo aquele sacrifício que o homem fazia. E Deus fala: eu vou resolver essa situação. Eu não quero mais o homem sacrificando. Eu quero expressar minha misericórdia de uma forma mais abrangente. Eu quero expressar minha misericórdia de uma forma mais impactante. A palavra de Deus diz, em João 1:29, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Deus resolve dar o Filho dele como um Cordeiro santo, sem pecado, sem defeito, para que o sangue dele pudesse me libertar e libertar você. Você pode entender isso? Então a corrente de sangue que flui do Calvário é o segredo da minha e da sua salvação. Diga para o seu irmão: uma corrente de sangue fluiu do Calvário para a sua salvação e para a minha salvação. Não foi sangue de bode, não foi sangue de vaca, não foi sangue de carneiro, não foi sangue de cordeiro, mas foi o sangue de Jesus que fluiu ali na cruz do Calvário para a minha salvação, para fazer propiciação pelos meus pecados e pelos seus pecados, por misericórdia. Deus fez isso. Não fez porque... Quem tem olho azul aqui?
O céu é tão preto que é azul, Léo. Ele não fez isso, queridos, porque nós somos merecedores, não. O Zezinho ali, a Hanna, aquelas bandas ali dos Catarina e Eda, tudo tem olho azul. A Josi é Catarina, mas não tem olho azul, não. Abra sua Bíblia em Efésios 1:7. Vini, você está bem esperto, né? Olha a declaração de Efésios 1:7. Todo mundo abriu? Eu posso ouvir um glória a Deus, bem pentecostal? No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aleluia! E você sabe qual é a diferença entre graça e misericórdia? Quem sabe a diferença entre graça e misericórdia? Graça é Deus dando tudo para quem não merece nada. Ele deu tudo o que ele tinha, o seu único filho, para quem não merece nada. Para quem não merecia nada. Eu não merecia, você merecia? Nós fizemos alguma coisa para merecer isso? Não. Muito pelo contrário, nós merecíamos a morte. Nós merecíamos o inferno. Mas ele, pela sua infinita misericórdia, liberou a sua graça. E através de Jesus Cristo, ele nos trouxe a salvação. Amém? Então veja bem, a diferença de graça, grave para você nunca mais esquecer, entre graça e misericórdia. Graça é Deus dando tudo de bom para quem nada merece. E misericórdia é Deus deixando de dar o castigo para quem merece. Aleluia. Queridos, isso merece um glória a Deus. Daquele glória a Deus que estremece o inferno, porque o diabo não gosta. Ele não gosta da misericórdia de Deus, da graça de Deus, e nós desfrutamos desta graça maravilhosa e desta misericórdia do Senhor. Então guarde no seu coração o que é graça. Graça é Deus liberando tudo de bom sobre a minha vida, sem eu merecer. E a misericórdia é Deus deixando de me dar o castigo que eu merecia. E por que Deus quer revelar isso à igreja? Porque nós, a igreja do Senhor, nós gostamos de castigar. Não é verdade, queridos? Nós gostamos de dizer, aquele merece, aquele não merece. Aquele merece, a Ana tem cara de tão boazinha, Ana merece. Mas eu não vou muito com a cara do Léo. Não é? Nós temos a tendência a dizer, queridos, por que eu falo isso? Eu vou dizer algo para vocês, esses dias. Essa semana, que dia foi da semana que eu mandei? Que nós trocamos text message. Quarta-feira. Houve 6 overdoses em uma semana, em 6 dias. 6 overdoses aqui em Low, com 5 mortes. 5 pessoas morreram de overdose. E eu me pergunto, Senhor, o que nós estamos fazendo? Deve haver uma chave. Deve haver algo que a igreja tem que fazer. Eu sinto que essa chave é a igreja, queridos.
para mudar essa história, para mudar essa situação. O diabo tem ceifado vidas, e mais vidas, e mais vidas, e mais vidas. Quando eu falo a igreja como corpo. Não é a igreja placa tal, a igreja placa tal, ou o fulano ou a fulana de tal, é nós nos unirmos e exercer misericórdia, expressar misericórdia, abraçar, cuidar, ministrar, se entregar. Jesus deixou esse exemplo. Jesus deixou esse exemplo para nós. Jesus, querido, por causa da sua misericórdia, Ele abriu mão das regiões celestiais, Ele abriu mão da glória que Ele vivia, para nascer numa manjedoura suja, rodeado de animais. Não tem como nós exercermos misericórdia se nós não abrirmos mão do nosso conforto, da nossa vidinha. Não tem como. Jesus, para manifestar essa misericórdia ao mundo, Ele abriu mão dele. Ele abriu mão do que Ele tinha. Ele abriu mão da glória. Ele abriu mão de tudo, do lugar onde Ele vivia, para nascer numa manjedoura. E aqui, vivendo na terra, por essa misericórdia, Jesus se ajoelha ao lado de uma mulher pecadora, aonde o sistema, a religião, queria tirar pedra, queria condenar, porque a lei mandava condenar. Jesus ajoelha-se do lado dela e Jesus diz: os teus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Por causa da misericórdia dele, Ele não só perdoa, mas Ele diz, Ele ensina: vai e não faça mais. E quantas vezes nós estamos vendo a pessoa fazer, e nós não falamos, porque nós não queremos nos indispor com ninguém. Não é verdade? É tão bonito a gente ser sociável, não é? Nossa, pastora Cleusa, tão simpática, tão sociável. Não é verdade, queridos? Nós vamos dar conta, para Deus é das vidas. Não é de quantos sorrisos nós demos para a sociedade. Não é de quantas pessoas nós elogiamos, mas é de quantas nós somos instrumentos de Deus para levar para o céu. Por causa dessa misericórdia de Jesus, Ele tocou em carne podre de leprosos. E porque Ele tocou na carne podre dos leprosos, os leprosos ficaram curados. Tem muitos leprosos precisando do toque da igreja, precisando do toque das minhas mãos, precisando do toque das suas mãos. Tem muita gente leprosa na sua alma, tem muita gente, queridos, que está podre por dentro, precisando de uma palavra, precisando de um toque, precisando de um abraço. E essa chave é a igreja, essa chave sou eu, essa chave é você. Essa chave somos nós, para mudar a situação da nossa vizinhança, para mudar a situação da nossa cidade. Temos a mania, o hábito de olhar e falar assim: não, o governo... Eu ouço isso demais, gente. Quem aqui não sabe que nós temos um restaurante free para os homeless, para as pessoas que se drogam, que se prostituem? Quem não sabe? Acho que todo mundo sabe. E a nossa dificuldade é recurso financeiro. E a nossa maior dificuldade é porque nós
de recurso financeiro é porque nós não cuidamos de criancinhas. Nós cuidamos do que o povo chama de vagabundos. Né? Escória. Então, a nossa dificuldade financeira de ampliar, de ir, de fazer mais, quando eu falo povo, é em geral. E eu ouço isso de crentes. Para que eu vou ajudar? Para se drogar? Misericórdia de nós. Misericórdia da igreja. E muitas vezes nós não falamos com a nossa boca, mas nós também não fazemos nada. Não é verdade? Ficamos indiferentes à situação. E essa é uma situação. Quantas outras situações existem? Mundo afora. Ah, pastora Cleusa, mas eu não vou poder mudar o mundo. Se nós mudarmos uma vida, há uma festa nos céus. Uma aqui, uma ali, outra lá, nós vamos povoar o céu. Se nós expressarmos a misericórdia de Deus, se nós formos a expressão da glória de Deus na terra, para quem realmente precisa de fato e de verdade. Sabe por quê, querido? Porque não somos nós, não são os crentes que precisam, não é quem está dentro da igreja, é quem está lá fora. Amém, amados? É quem está lá fora. Como nós precisamos entrar em Mateus 11, 28. Jesus, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Hoje, nós crentes sofremos muitas vezes, porque nós não deixamos os nossos fardos para Jesus, e não corremos para ir aprender dele. Senhor, qual é o leproso que o Senhor quer que eu toque hoje? Senhor, qual é a pessoa que o Senhor quer que eu manifeste perdão hoje? Eu vou manifestar perdão. Eu vou manifestar amor, porque eu sou misericordioso. Será que nós estamos prontos para chegar nesse nível? Um cristão misericordioso, ele é feliz. Diga isso para o seu irmão. Ele é mais do que feliz. Porque ele é bem-aventurado. E a palavra bem-aventurado significa mais que feliz. Buscamos tanto a felicidade em tantas coisas, não é? E olha o que ele fala aqui, Mateus 5, 7. Bem-aventurados os misericordiosos, por quê? Porque alcançarão misericórdia. Ou seja, mais do que feliz são os misericordiosos, porque esses vão desfrutar mais e mais e mais e mais da minha misericórdia. Olha que interessante, queridos. Ou seja, à medida que eu manifestar a misericórdia de Deus, mais Deus vai ser misericordioso para comigo. Porque a palavra de Deus é assim, é dando que se recebe. Aleluia. Olhando para o relógio. A misericórdia, ela se manifesta através do perdão. Abra Mateus, capítulo 6. O Sermão do Monte, ele expressa demais a misericórdia do Senhor. Eu leio e eu choro.
Mateus capítulo 6, verso 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste, o quê? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Você está vendo que é dano que se recebe? Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E se você perdoar o que ofendeu você, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Queridos, um coração misericordioso manifesta perdão. Diga isso para a pessoa do seu lado. Um coração misericordioso manifesta o perdão de Deus. Aleluia! Um coração misericordioso, ele manifesta a restauração e o resgate do pecador. Agora você vai abrir em Gálatas, capítulo 6. Eu acho que eu anotei essa referência errada. Não. Todo mundo abriu? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Forte isso, não é? Irmãos, se você achar alguém, surpreender um dos seus irmãos em alguma falta, repreende-o, fala para ele que ele está faltando, que ele está pecando, com espírito de mansidão, com espírito de brandura, e se guarda para que você também não seja tentado. A palavra de Provérbios diz que nós comemos do fruto dos nossos lábios. E quantas vezes nós achamos o irmão pecando, e ao invés de nós irmos ajudar esse irmão, nós falamos para todo mundo que está em volta. Você viu? E você viu? Nossa. A Bíblia diz, vai lá e repreende-o. Fala para ele. Sabe por quê? Porque se nós falarmos e aquela pessoa continuar fazendo, o sangue dela não vai ser requerido das nossas mãos. Ela morrer nesse pecado, o sangue dela não vai ser requerido nas nossas mãos. Agora, eu falar para os outros, não vai mudar nada nela. Muito pelo contrário. Se ela morrer no pecado, o sangue dela vai ser requerido das minhas mãos. Se eu não falar, se eu não avisá-la, com espírito de mansidão e brandura. E aí, ele fala no mesmo versículo, para nós vigiarmos e tomarmos cuidado, para não cair também, para não ser tentado também. Então, o que eu posso entender por esse versículo é que quando nós não somos misericordiosos, nós abrimos uma brecha terrível na nossa vida, para que a mesma coisa aconteça conosco. Jesus da glória. É sério, não é? Misericórdia. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Então, queridos, quando eu preparava essa palavra, eu orava e chorava ao Senhor e falava, Senhor, nos batiza com um espírito misericordioso. Nos dá, Senhor. A primeira característica, queridos, de um crente nascido de novo
é a misericórdia. É a expressão da misericórdia. Eu senti a dor que o Luiz sente. Né, Luiz? Que dor que você está sentindo? Querendo arrumar uma namorada, né? Estou brincando com ele, gente. Sim. Misericórdia. Quem é misericordioso, ele é compassivo. Ele é cheio de compaixão. Porque a misericórdia produz compaixão. Foi o que Jesus fez por nós. Foi o que Jesus nos ensinou. Foi o que Ele deixou para mim e para você. O nascido de novo, ele ama. E se ele ama, ele expressa misericórdia. Se ele ama, quem aqui é pai e mãe? Nossa, você faz qualquer coisa pelo seu filho, não faz? Eu faço pelos meus. Mas e aí pelo resto? Sabe o que Deus fez pelo filho dele? Pegou o filho dele, entregou para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você, sem merecer nada. Sabe por quê? Porque Ele nos amou, olhou para nós, sentiu misericórdia de nós, exerceu a misericórdia dEle, se compadeceu de nós e doou e deu. Nós precisamos acordar e sair de um nível de evangelho que olha para Deus e fala: me dá, Deus, me dá, Deus, me dá, me dá. Senhor, eu vou jejuar uma semana para que o Senhor me dê essa bênção. É certo? Sim. Nós podemos orar ao Senhor e o Senhor abre os céus e nos abençoa. Mas há coisa mais importante do que isso. A coisa mais importante. Deus precisa nos transformar aqui dentro, de forma que o nosso coração venha a ser comprimido pela misericórdia e pela compaixão.